Olá! Muitas pessoas me perguntam assim: Su, da onde é que você tira esses temas? Eu digo o seguinte: olha, tema é uma coisa muito fácil de se descobrir quando você está totalmente focada, antenada, como eu estou em redação. É muito difícil eu procurar em um site, em algum lugar, sugestões de tema, temas possíveis para o Enem. Não, porque a gente acaba caindo no senso comum, o aluno já escreveu sobre aquele tema 1000 vezes, ele fica desinteressado. E eu gosto sempre de perguntar assim para o aluno: olha, você aprendeu alguma coisa com esse tema? Geralmente a resposta é sim. Quando eu propus o tema de soberania nacional, muitos alunos sequer imaginavam o que era isso. Entretanto, foram lá, pesquisaram, se interessaram e aprenderam. Quando eu propus sobre e-commerce, mesma coisa, todo mundo achou o tema chato. Quando foi perceber o alcance dessa temática, e a Su virou maravilhosa, sensacional, como você consegue, coisas assim. O tema da aula 4, esse que eu vou apresentar para vocês agora, tchan 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 tchan, é o tipo de tema pelo qual vocês vão se apaixonar. Por quê? Porque nós teremos que falar sobre cidades inovadoras e inclusivas. Quais ações? Então o tema por inteiro é esse: ações para tornar as cidades inovadoras e inclusivas. É claro que para falar sobre inovação, eu vou ter que falar sobre tecnologia, falar sobre internet, falar sobre internet das coisas. Óbvio, vou ter que falar sobre esses elementos. E vou começar introduzindo então uma expressão em inglês que é Smart Cities, ou cities, como vocês quiserem, em que nós vamos tratar exatamente da cidade que é inteligente, conectada. E não só a cidade é conectada, mas ela permite ao cidadão ter conexão também. Então imaginem o seguinte: imaginem uma cidade em que haja Wi-Fi gratuito em praças, em postos de saúde, em escolas públicas. Vamos lembrar que nada é gratuito, alguém vai ter que pagar por isso, mas aí que está a contrapartida dos impostos que nós recolhemos. E ter acesso à informação é um direito do cidadão. Então, que informação que o cidadão quer ter em seu smartphone, em seu celular? Eu, particularmente, aprecio muito os países da Europa em que eu consigo ter pelo meu celular as melhores rotas para trafegar, horário de metrô, horário de ônibus, horário em que determinados ambientes estarão abertos, como uma embaixada, você sabe se ela vai estar aberta, em qual horário, com qual tipo de serviço. Quando a gente viaja para o exterior, nós temos esse tipo de acesso, porque em determinados países as cidades são inovadoras, são smart, são inteligentes e conectadas com o cidadão. Então, vamos lá. Qual foi o primeiro cuidado que eu tomei na proposta de redação? Lembra que esses textos que estão aqui na proposta, eles não podem ser copiados nem parafraseados. Se você usar alguma informação desses textos de apoio, lembre-se, você tem que usar ainda outras, porque se você só usar uma informação desses textos, você será prejudicado na questão da autoria do texto, na sua competência 2 também, que vai tratar do repertório que você trouxe para o texto. Tudo bem? Acredite nisso. Então não copie, não copiar nada que esteja aí. E se copiar um dado, que ele seja embutido no seu próprio texto e não como cópia de texto motivador. Isso não pode acontecer. Então, no texto 1, eu ressaltei o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos fundamentais do cidadão, e esse artigo 5º diz o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Estão garantidos a eles, todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a cidade inteligente é aquela que vai possibilitar a todos nós esses elementos.
Então vamos supor que eu estou aqui no meu celular e eu faço uma rota, eu traço uma rota da minha casa até a faculdade. Se eu vou ter que passar por um local em que geralmente existem assaltos, em que existem às vezes abordagens perigosas, eu posso sim ter um aplicativo que me garanta a informação, olha o artigo 5º, a informação sobre aquele dado lugar. Nossa, eu conversei, eu bati o maior papo com um ex-vereador da minha cidade, o Felipe Velaton, e ele falou muito sobre essa questão da cidade inteligente. E foi uma coisa bem interessante, porque quando eu estava elaborando esse tema, quando esse tema assim desabrochou, né, que ele estava aqui dentro de mim, ele desabrochou, eu olhei lá no Instagram do Felipe Velaton e vi o Felipe com uma revista, e nessa revista estava lá escrito Smart Cities. E aí eu falei, olha só, né, como que a gente está antenado aí. E eu convidei para um bate-papo que você pode conferir lá no meu canal do YouTube e que está aí na apostila o QR Code para você navegar lá para o meu canal. E inscreva-se, viu? É pecado, olha, sabia? Pessoal que assiste ao vídeo lá do YouTube e não se inscreve e não coloca lá o sininho para fazer a notificação quando eu coloco um vídeo para vocês. E é sempre tudo para vocês terem repertório, para vocês amadurecerem os temas. Então, o artigo 5º garante isso: informação, segurança. Imaginem que interessante, inclusive foi um projeto do Felipe Velaton, um aplicativo em que eu vou ali, fotografo ali uma lâmpada que não está funcionando na minha rua, e isso daí automaticamente o cidadão teria um contato direto com ele já no gabinete. Olha, a lâmpada de tal rua não está funcionando. E o gabinete dele direto para a Secretaria de Obras. Olha, tal lugar tem uma lâmpada que não está funcionando. Tome providência. Para a Secretaria que trata desse aspecto, né? Olha que inteligente, olha que rápido. Uma cidade inteligente é aquela que tem desburocratização. É aquela em que o serviço público age com agilidade. Aí, age, tem agilidade. E é tudo que nós queremos. O texto número 2, por sinal, ele vem falar o seguinte, olha, como que as cidades inteligentes podem ajudar, auxiliar, promover o desenvolvimento sustentável. Então, por vezes, olha, eu estou aqui na minha casa com óleo de cozinha, estou aqui na minha casa com frascos de desodorante, que eu não quero simplesmente jogar o óleo de cozinha ali no ralo, eu não quero jogar o frasco de desodorante no lixo. Eu posso ter aplicativos que me digam, que me apontem pontos de coleta. Aqui no curso Usando a Luz, por exemplo, nós coletamos desodorante para uma instituição que protege animais. Olha que interessante, você sabia disso? Não, mas se tivesse um aplicativo que me indicasse os pontos de coleta, você poderia trazer aqui, e você pode trazer aqui, seu desodorante que já não tem mais líquido ali, o seu frasco de desodorante. Então ele me fala sobre isso. O desenvolvimento sustentável de uma cidade prevê também que ela vai ter mais construções verticais do que construções horizontais. A construção horizontal, ela prevê que eu vou ter que desmatar um bairro para construir uma rua, eu vou requerer muito mais asfalto, mais iluminação, sendo que quando a cidade cresce de maneira vertical, a rua já está ali. Você apenas coloca mais residências para cima, ao invés de fazer a expansão horizontal. Isso é um desenvolvimento sustentável de uma cidade. É a cidade que dá segurança, que dá moradia, tudo isso com a qualidade que o cidadão quer e requer. Esse texto 2 é bem interessante. O texto 3, ele vem mostrar tópicos que vão orientar tanto o gestor público, quanto o cidadão comum que está ali pedindo por um bom serviço das prefeituras, por um bom serviço dos entes estatais. Ele vem dizer assim, quais são os passos, quais são as ações que podem promover uma cidade inteligente, sustentável, inovadora e inclusiva. Então você tem ali apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas, como eu acabei de falar sobre o recolhimento de determinados lixos,
de determinados detritos, de determinados recipientes. Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes. O que significa a palavra verde aí? É uma metonímia para se dizer que se respeite a natureza, em que as pessoas não deteriorem o patrimônio natural, né? Convivam bem ali com animais, com as plantas, com as árvores, não é verdade? Em que as mulheres possam trafegar ali sem ter medo de serem agredidas, abusadas. Isso que é uma cidade inteligente, ela possibilita esses espaços. Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, né? Principalmente observando a qualidade do ar, né? Uma cidade inteligente, ela está ali cheia de radares, medindo onde que você tem um nível maior de poluentes, de poluição, porque isso daí pode acarretar no problema de saúde. E o cidadão está aqui, ó, com seu celularzinho, informando a ele esses elementos, mostrando para ele, olha, você ir até o centro da sua cidade nesse horário, você vai estar assim muito disposto, ali predisposto a inalar um ar que está poluído, isso pode te prejudicar. Isso é uma cidade inteligente, que dá ao cidadão esse poder de ter informações e de decidir o momento de trafegar, de passear, de ficar em casa, etc. Não é verdade? Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, ter maior planejamento, ter uma gestão. Olha, imagine, por exemplo, uma gestão de trânsito. O que me adianta construir ali um lindo viaduto para dar de cara com um engarrafamento que vem um pouco mais à frente? Então, nesse planejamento e nessa gestão, o que um prefeito, um secretário de obras percebe? Olha, eu vou construir, que vou gastar milhões aqui nesse viaduto, mas ali mais para frente eu tenho que fazer uma segunda via, eu tenho que fazer uma sinalização semafórica melhor, né? Então não é uma coisa assim que eu tomo uma medida pontual e o resto que se vire. Aí não adiantou nada, você acabou gastando um dinheiro e mantendo o cidadão sem o bem-estar que ele requer. Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Esse seria o efeito que as cidades inteligentes trarão, vamos colocar trarão. Se eu falar trariam, dá a impressão que nunca vai acontecer, que é uma utopia. Vou falar trarão, vai acontecer, porque nós temos que exigir dos nossos prefeitos que as nossas cidades sejam inteligentes. Olha bem para a sua cidade e veja se ela está caminhando para isso, hein? Pessoal, vamos deixar para lá. Texto 4 vai falar o que é uma Smart City. Vocês podem mencionar, vocês podem falar de Smart City na sua redação. Não é porque está ali na proposta que você não pode nem passar perto, pode sim, só não pode copiar como está colocado ali o texto, né? Que é um texto não verbal, mas você não vai ficar colocando tópico por tópico do que está ali, você não vai ficar copiando os itens que estão ali colocados, né? E eu coloquei também para vocês aí a ONU Habitat, que vem falar sobre isso. E a ONU Habitat pode ser colocada como agente interventivo dessa proposta. ONU Habitat, as prefeituras, as secretarias, a sociedade civil organizada, todos esses são elementos, a associação de bairro, todos esses elementos ligados às cidades podem ser os agentes interventivos da sua redação. Sem esquecer do Ministério do Desenvolvimento Regional. Foi esse ministério que absorveu o Ministério das Cidades. Era bem mais fácil a gente lembrar que as cidades estavam ligadas ao Ministério das Cidades. Hoje não, então ela foi absorvida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Nossa, esse daí foi o tema da redação, né? Como acabar com as desigualdades regionais no Enem digital. Eu fiz esse Enem. Achei o tema difícil, hein? Se a gente sabe um pouquinho de geografia, conhece a economia do país, tudo bem. Mas para quem desconhecesse esses elementos, ficou difícil, tá bom? Então estão aí colocados os agentes, as situações que vocês podem trabalhar. Procurem, assistam ao vídeo do Velaton, porque ele falou sobre várias cidades que já são consideradas como inteligentes e principalmente que integram o cidadão nessa inteligência, tá bem? Espero que vocês gostem de escrever sobre essa redação.
Não vão esquecer que vocês também têm uma pesquisa temática para fazer e caprichem, que daqui por diante a gente já começa a exigir de vocês um texto bem melhor, tá bom? Grande abraço da sua professora Suzana Luz. Tchau!